N8N versus Cloud Code. O que você realmente precisa saber agora? Nas últimas semanas, nos últimos dias, a gente está vendo uma enxurrada de conteúdos e narrativas do agora o N8N vai ser substituído, o mercado das automações, dos agentes, vai mudar completamente por causa do Cloud Code. A gente está vendo várias aplicações aí dessa ferramenta. E aqui nesse vídeo eu quero te dar um potinho de não para a sua ansiedade, para você tomar a partir de agora. Não é uma ferramenta nova que está surgindo que vai pegar tudo que você aprendeu, tudo que você constrói, tudo que você aplica e você vai jogar aquilo no lixo, tá? A gente vai entender agora nesse vídeo o que realmente está acontecendo ali entre o N8N, entre o Cloud Code. Eu até coloquei aqui uma imagem deles batalhando no ringue, né? Então, calma. Nesse vídeo eu quero te mostrar tudo de forma não técnica, de forma clara. Então, se esse assunto te interessa, se você gosta de conteúdos assim, já deixa o like nesse vídeo para ele alcançar o máximo de pessoas possíveis. Bom, hoje, basicamente, existem duas formas principais da gente construir automações com inteligência artificial. A gente tem as automações visuais, que a gente constrói dentro do N8N, e agora a gente tem as automações criadas por código, que a gente faz com o Cloud Code. Nessa primeira abordagem, por exemplo, dentro do N8N, a gente usa muito ferramentas visuais, a gente consegue criar as automações dentro de bloquinhos, dentro de caixinhas. Então a gente vai conectando uma pecinha como se fosse bloquinhos mesmo, ali de Lego. Os dados vão passando entre cada bloquinho e a gente vai conseguindo ver realmente o que está acontecendo. Então, por exemplo, se eu quero conectar o Telegram com o meu Google Agenda, eu uso uma interface dentro do N8N, consigo conectar o Telegram, consigo passar os dados até chegar dentro do meu Google Agenda. Tudo de forma muito visual, como se fosse um diagrama. Então, as características desse tipo de automação é fluxos visuais, integrações prontas, é de fácil manutenção, de fácil depuração, e a gente tem uma colaboração simples, assim, vamos dizer, entre os membros que forem mexer ali naquela automação, por exemplo, entre os membros da sua equipe, do seu time. E agora a gente tem essa segunda abordagem que está bombando muito aí nas últimas semanas, que é do Cloud Code, que é usar ferramentas como essa, onde você descreve o que você quer, a IA vai construir tudo isso a partir de um código para rodar a sua automação. Então, características é a geração automática da automação via código, integrações via API, e uma alta flexibilidade, porque você consegue ir conversando ali, criando o que você está pensando, só que a gente também tem uma maior complexidade técnica, porque quando a gente usa ferramentas pré-prontas, como o N8N, várias coisas que a gente não precisa pensar já foram construídas e pensadas por outras pessoas. Então, para a gente construir automações assim via código, a gente precisa pensar em muitas coisas que às vezes estão escondidas aqui dentro do N8N, porque já foram pensadas por outras pessoas. Mas a gente vai ver isso já já. Por que o Cloud Code, então, ele parece muito mágico nos nossos olhos? Nos vídeos de demonstração, de vários criadores de conteúdo, que muita gente está divulgando por aí, parece muito mágico. Você pede uma automação e 2 minutos depois ela funciona. Então, detalhe muito importante aqui, tá? A maioria dessas demonstrações vão usar automações de APIs muito populares, como o Slack, o Gmail, o Sheets. Essas APIs, elas possuem documentação muito extensa, tem muitos exemplos públicos e padrões bem definidos. Então, como esses modelos eles foram treinados com esses grandes volumes de dados, eles conseguem fazer essas integrações dessas automações com essas APIs muito populares de forma muito fácil, tá? E são exemplos um pouco mais simples também. Então, isso consegue rodar de uma forma que a gente realmente imagina que é uma varinha mágica ali, que a gente pediu, criou e a automação está funcionando, tá? Mas, quando a gente está falando de casos um pouco mais complexos, de APIs que não são muito bem documentadas, essa mágica fica um pouco mais complicada, porque a gente precisa ir resolvendo esses probleminhas via código. Então, se você não é uma pessoa técnica, se você não é uma pessoa que consegue ali dominar muito bem essa linguagem, você vai ficar conversando ali com a IA, ela vai ficar gerando os códigos, vai ficar gerando os erros, e muitas vezes você vai se perder. Porque quando você tem um erro dentro do N8N, cada bloquinho daquele ali, ó, quando você tem um erro, ele apita para você, ele te mostra com uma exclamação aonde que está o erro. É você está errando ali a sua automação. Então fica muito mais fácil de você visualizar o erro e corrigir. Quando a gente está falando via código, você precisa ter um domínio técnico para realmente entender, ainda mais se a gente estiver falando de automações mais complexas. Por que o N8N, então, é confiável e por que você ainda não deve abandoná-lo? E provavelmente nos próximos meses você não vai abandonar, tá? Guarda essa ansiedade de buscar uma nova solução,
a todo momento. Se dedica naquilo que você está aprendendo e construindo, que é o que as empresas estão buscando, e vá se atualizando, sim. Vá entendendo sobre o Cloud Code. Mas não precisa jogar tudo que você já sabe, tudo que você já está construindo no lixo. Então, por que eu acredito que o N8N é confiável e por que a gente não deve abandoná-lo agora? Quando a gente usa um nó de integração dentro do N8N, a gente não está começando do zero. Por trás daquele nó, já existe uma integração que já foi escrita, testada, mantida e atualizada pela equipe da plataforma. Porque cada vez que uma API é atualizada, por exemplo, automaticamente alguém da plataforma já atualiza nos nós. Então, aquilo tudo está prontinho ali, a gente não precisa ficar pensando. Tá? Essas plataformas elas já resolvem muita coisa para a gente. Autenticação de API, tratamento de erros, os históricos de execução, para você ver ali o histórico mesmo de quando que a automação rodou, tá? Os logs, os monitoramentos. Isso reduz muito a complexidade de rodar automações em produção. Então, quando a gente está pensando nessa automação aqui do Cloud Code, que já sai ali pronta e já roda, a gente não está pensando na hospedagem, a gente não está pensando em como que a gente vai gerar esse histórico de execução, esse monitoramento, essa atualização de muitos nós ali, de muitas APIs. Quem vai fazer? Tá? Aqui a gente tem uma integração por trás, a gente não precisa pensar, a gente pode usar a hospedagem do N2N, ou a gente pode fazer uma hospedagem ali dentro da hosting de forma muito intuitiva, de forma muito rápida e barata. Mas quando a gente está falando dentro disso daqui, ó, você precisa pensar várias coisas ainda que as pessoas que estão divulgando automações muito mágicas ali não te falam. Então, por isso, o N8N é ainda uma solução confiável para você criar suas automações para empresas e, principalmente, para você rodar suas automações em produção sem ter que ficar se preocupando com infraestrutura, que essa ferramenta aqui já está pensando isso para você por trás. Construir uma automação pontual ali para você é uma coisa. Agora, você rodar automações em produção, várias automações rodando ali é completamente diferente. Tá? Quando você coloca algo em produção, você precisa de um monitoramento, de uma hospedagem, de alertas, de históricos, de infinitas coisas que no N8N já vem pronto. Quando você usa o Cloud Code, você precisa construir tudo isso manualmente. Tá? Então, são alertas aí que o sensacionalismo, às vezes, não te fala, tá? Mas você precisa prestar atenção. Então, não é para jogar o N8N fora. Um outro ponto também é a colaboração. Fluxos visuais dentro do N8N facilitam o entendimento do sistema. Quando tem algum erro ali, você consegue visualizar mais claro. Edição por pessoas não técnicas. Então, se o seu time vai mexer nas suas automações, é muito mais fácil dentro do N8N dentro do que um código, por exemplo, que existe maior conhecimento técnico para manutenção. Então tá. Então, quando o Cloud Code vence? A primeira coisa é que eu coloquei essa batalha aqui, mas não existe um vencedor nesse momento e eu acho que nem vai existir. Você vai usar uma ou outra quando você decidir ali naquele momento que você está passando e do problema que você tem que resolver. Ferramentas como o N8N são ótimas quando você precisa de confiabilidade para você fazer nas suas empresas, para você vender projetos, automações rodando ali continuamente, algo que outras pessoas consigam manter. Quando você não quer ficar pensando ali em muita coisa de infra, que já está pronto ali dentro do N8N, por exemplo. Já o Cloud Code, ele vai vencer em outros cenários, por exemplo, quando você precisa criar algo que ainda não existe, quando você quer criar algo ali pontual, mesmo que grande, mas para dentro da sua operação, que você não precisa, às vezes, documentar, você não precisa ficar pensando numa infra muito grande. Então, assim, quando você vai criar algo que não existe, quando você quer fazer uma integração nova, quando você quer testar as coisas ali muito mais rápido, se essa automação vai funcionar, quando você quer fazer algo com uma lógica muito específica, que talvez dentro do N8N ou uma outra ferramenta você não consiga, que nesses casos, antigamente, a gente precisaria contratar um desenvolvedor e hoje você pode usar a IA para construir isso muito rapidamente. Então, esse daqui foi o meu parecer, foi a minha dose de não ansiedade que eu quero te dar para você tomar aqui agora, que a gente não deve ficar migrando de ferramenta para ferramenta, a gente não deve ficar migrando de solução para solução achando que vai ter uma varinha mágica, tá? Ferramentas hoje, como o N8N, elas são muito completas e para você rodar suas estruturas, para você vender para as empresas, para você criar as suas soluções, não se preocupe que da noite para o dia isso vai sumir. Comece a mexer no Cloud Code, comece a se desenvolver também, mas em paralelo com tudo que você já está fazendo dentro do N8N, porque tem muita coisa dentro dessa ferramenta que já está pensada por outras pessoas e que às vezes a gente não tem nenhuma dimensão. E se você quiser dominar aí o N8N,
automações com inteligência artificial, com casos práticos. Eu te convido a fazer parte do meu treinamento, o Automatize Celeb. E esse treinamento é exatamente o que eu não encontrei quando eu comecei a mexer com agentes e automações. A gente tem uma parte teórica gravada, aberta dentro do N8N, onde eu mostro nó por nó, tintim por tintim, de tudo que você precisa, e depois a gente entra numa parte prática, onde eu te mostro automações sendo construídas por mim na prática, com todo um documento ali que você vai conseguir acompanhar, tipo esse material aqui que eu criei esse vídeo. Então, se você quiser dominar o N8N, ficar por dentro de tudo, dos agentes e das automações, eu te convido a fazer parte do meu treinamento e eu vou deixar no primeiro link aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, se você gostou um pouco da minha explicação, curte para alcançar mais pessoas. E esse vídeo eu estou gravando no dia 7 de março. Pode ser que daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, mude um pouco o cenário e eu venha gravar um outro vídeo sobre a minha opinião nesse assunto. Mas a minha opinião, no geral, é essa. Não fique pulando de ferramenta para ferramenta, não fique buscando soluções milagrosas. Construa a sua base ali, que os conceitos que você aprender dentro do N8N, você vai conseguir aplicar dentro de outras ferramentas tranquilamente. Isso inclui agentes e automações, assim como qualquer outro assunto. A gente precisa tomar cuidado com esse mercado da IA, que a todo momento alguém está prometendo algo novo e quando a gente vê, a gente perde completamente foco e desvia do nosso objetivo principal. Então, vejo você no próximo vídeo.